Olá, seja bem-vindo ao Marcelo Borges Astrologia. Tudo bem? Bom, a minha ideia para esse vídeo é muito simples. Muitas pessoas me perguntaram como fazer uma leitura do mapa astral, algumas dicas você poderia dar. Simples, por que não? Então, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês na sequência, é, é um mapa astral de uma pessoa no qual a gente não tem o horário de nascimento, a gente só tem ali a, a data que a pessoa nasceu, o local, ok? Então a gente vai investigar e vamos ver quais aspectos a gente consegue trabalhar e entender, tá bom? Fica na sequência, já vamos entrar aqui direitinho nessa imagem e vou tentar orientar, dar algumas explicações. É claro, sempre trabalhando aí uma comunicação não violenta é fundamental. É importante a gente entender os eventos que estão prometidos e como, mais importante de tudo, é nesse momento é entender a linguagem da astrologia. E a linguagem da astrologia, ela nos pede, primeiramente, sejamos curiosos, tá bom? Bom, aproveitem o vídeo. Olá, pessoal! Continuando aqui, a gente vai fazer a análise desse mapa natal de uma pessoa do sexo masculino. Sei disso, já informo isso porque estamos aqui o símbolo masculino. Nasceu no dia 10 de março de 94, Vega Barra, em Porto Rico. Sim, essa pessoa, como a gente pode ver nessa tabela, todo o posicionamento dos planetas. Por exemplo, Sol está a 19 graus de peixe, Lua, primeiro grau de peixe, a gente tem Plutão, 28º grau de peixe, a gente tem no do norte, aos 26º grau, Quirón está, sim, no quinto grau de Virgem, a Lilith está no 20º grau de Áries. Cá embaixo, o que a gente tem? Nós temos os aspectos que foram formados nessa data. Marcelo, tá faltando o ascendente, tá faltando o meio do céu, tá faltando descendente, tá faltando fundo do céu, tá faltando tudo, cara, tá faltando as linhas, esse mapa, essa mandala tá perdida. Sim, tá faltando. Por quê? Essa pessoa, nós não temos o horário que essa pessoa veio ao mundo, que essa pessoa nasceu. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem para a gente fazer essa análise? Bom, tirei essa informação dia 8 de fevereiro, ou seja, hoje, às 13h13, e a gente trabalha com o quê? Com uma pessoa, um homem, que nasceu 10 de março, ou seja, Sol em Peixes. Sol em Peixes traz o quê? Traz vitalidade para um ser que tem uma conexão em uma vida muito conectada com a vida espiritual. Peixes é um signo que é regido pelo planeta Netuno. O planeta Netuno é um planeta dual, tanto é que o símbolo de peixes são dois peixes, um perseguindo o outro, ou seja, essa pessoa ela também trabalha sua dualidade. É uma pessoa que nasce com uma compaixão, com uma intuição, com uma vertente espiritual muito grande, com um senso de comunidade. É uma pessoa que nasce fazendo esse equilíbrio matéria e espiritual. Como assim pede? Sob o reinado, regência do planeta Netuno, essa pessoa também é abençoada, além da intuição, de uma sensibilidade muito grande, é abençoada de habilidades artísticas, é uma pessoa também consciente aqui de que se faz necessário uma estrutura, um movimento estrutural. Por que eu digo isso? Nós temos aqui em Peixes também o signo, desculpe, o planeta de Saturno, está a 4 graus de Peixes. Ele não faz conjunção com o Sol, que está a 19 graus, mas Saturno está a 4 graus de Peixes, fazendo aí uma conjunção com Marte, que está a 2 graus de Peixes. Ou seja, é uma combustão aqui na vida dessa pessoa para criar ser seu próprio
patrão, ser um empreendedor, mas dentro de uma postura estrutural, fazer planejamento a longo prazo, e essa pessoa, ela vem para criar uma estrutura de ação. É um homem que tem aqui uma conjunção, ou seja, um aspecto positivo de Saturno com Marte. Marte é o plan regido pelo desculpe, Marte é o planeta da guerra, da ação, que em Peixes ele toma uma ação que é muito mais em prol do todo. Junto com Saturno, é isso que faz, é é fazer aqui uma ação, essa pessoa ela tem isso nela, uma ação que vai trazer de volta e honrar, digo honrar, porque Saturno faz isso. Se fosse, vamos colocar assim, se Saturno e Marte tivessem causando uma tensão, sendo ela quadratura ou uma oposição, a gente veria um conflito entre uma coisa pode ser um ego e a força da união das pessoas, do local, da estrutura que este ser nasceu. Neste caso, nós temos Saturno e Marte fazendo uma conjunção no signo de Peixes. Nós temos então um indivíduo que se pauta dentro de causas sociais, que se importa com o outro, que tem compaixão com os seus vizinhos, com a equipe com quem trabalha. É uma pessoa que vai desenvolver ações ou até mesmo empreender, construir aí sua empresa para ajudar, para divulgar, para trazer dinheiro, para melhorar as estruturas da sua cidade, da sua vila, quiçá do seu país. Outra posicionamento, vamos ver aqui a Lua em Peixes, no primeiro grau. A Lua e Marte fazem conjunção. A Lua em Peixes, ela deixa uma intuição muito, 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 muito aguçada. E com Marte ainda focada e em ação para se movimentar aqui, dentro daquilo que pode ser feito e executado, é uma situação também no qual a gente vê um relacionamento, pode ter aqui, ah, essa pessoa que nasceu, um acolhimento maternal, uma mãe muito ativa, com muitas ações e conexões também com o seu lado espiritual desenvolvido, com a sua busca, dentre o ocultismo, trabalhando aí em informações e conexões com a matéria e o espírito. A gente pode ver também que quando essa pessoa tem o seu emocional aí, é um emocional muito trabalhado de uma forma muito mais introspectiva. Eh, é um emocional que é pautado em reservas. Essa pessoa, ele trabalha aí com uma investigação das suas emoções mais profundas, de uma forma introspectiva, calma, quieta, e às vezes pode explodir também. Com rompantes do emocional. Essa explosão desse rompante do emocional vem desta conjunção aqui com Marte, que não aceita aí ficar, precisa conversar, precisa articular, precisa colocar em panos limpos. Tem que estar é iluminado, é clareza. E como a gente descobre isso, Marcelo? Como que a gente pode saber um pouco mais? Bom, a gente tem ali no 24º grau de Aquário, o Mercúrio. Mercúrio em Aquário é uma pessoa inteligente, é uma pessoa voltada para trabalhar e fazer grupos, trabalhar com muita gente, trabalhar aí para causas sociais. É uma pessoa que tem
vai tem capacidade de atingir uma visibilidade mundial, tem uma articulação que defende todas as pautas, porque para ele aceita todo mundo, porque é uma pessoa de mente aberta, inteligente e astuta. Quando a gente dá uma olhadinha aqui para Urano em Capricórnio, Urano está ao 25º grau de Capricórnio, ou seja, essa pessoa nasceu realmente para quebrar todas as estruturas. Porque Urano em Capricórnio, o que é? Capricórnio é um signo de terra, regido por Saturno. Saturno, ele vem para sedimentar, para criar estruturas, para criar políticas, para dar disciplina, para dar sentido ao tempo. Com Urano agindo aqui, todas as estruturas são refeitas. Porque Urano é o planeta de plot twists, de mudanças de última hora e de quebra de paradigmas e ruptura. Nós temos Urano conversando com Netuno a 22 graus de Capricórnio. Também, com certeza, quebra de paradigmas, de estereótipos nas áreas da arte, nas áreas de expressão. Falando em arte, no que essa pessoa pode trabalhar? Artes voltadas para qualquer tipo de arte, porque a arte é um campo gigantesco e essa pessoa vem para quebrar isso. As estruturas serão refeitas com a chegada dessa pessoa. Nós temos aqui ainda, veja, Saturno, desculpe, Urano e Netuno fazem uma. Esse aspecto aqui é um. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, eu vou dar uma dica. Nós temos aqui embaixo a lista de relações de aspectos, mas esse aspecto formado é uma tensão que é uma quadratura. Nós podemos confirmar isso daqui? Sim, confirmamos. A Lilith, que está aqui na última linha, forma uma quadratura com Urano, forma uma quadratura com Netuno. Quadratura é um aspecto de um, seria uma conversa entre os astros, formado no ângulo de 90 graus. Se você vê a Lilith, ela está aos 26º grau de Áries, tá ok? E quando a gente coloca nessa posição, essa linha aqui, dá um ângulo de 90 graus. Uma Lilith em Áries, ou seja, a Lilith é um ponto no qual ela grita um vazio emocional. A Lilith Ares, ela grita um vazio emocional que é remetido à falta de reconhecimento, à falta de identificação de quem você é. E quando ela grita isso, ela está gritando direto com Urano e Netuno em Capricórnio. Capricórnio, toda a sua energia de Capricórnio é uma energia que a gente volta sempre dentro da casa 10. Então, colocaríamos assim essa situação. E a energia de Áries é uma energia que colocamos sempre dentro da casa 1, numa situação no qual a gente não tem aí um direcionamento. Nós seguimos então o posicionamento dos signos que estipula. De Áries é o primeiro, sendo Peixes a 12ª casa. Ok? Ok. Bom, essa quadratura, essa tensão desse vazio deixa bem claro o quê? Que se eu não identificar quem eu realmente sou, não me reconhecer, não tiver a minha figura pública, a minha carreira consolidada dentro dos princípios que referem à minha verdadeira essência, à minha genuidade. Se eu não for genuíno em minhas ações, essa ação, ela tende a me destruir a parte de carreira. Bom, sem mais delongas, se alguma pessoa já viu, eu estou falando de Benito Antônio Martinez Ocasio. Alguém sabe quem é Benito Antônio Martinez Ocasio? É o tal que vai abrir o Super Bowl dos Estados Unidos hoje, logo mais à noite. O nosso querido Bad Bunny, que uma vida simples, trabalhou como pacoteiro, como eu trabalhei, foi um dos meus primeiros empregos. Colocou
toda a sua emoção, sua introspecção na arte de cantar e encantar. E o mais importante, honrando as estruturas de onde veio, de onde nasceu, que confirma aqui Saturno com Marte, Peixes, construindo o seu trabalho, a sua arte, falando a sua língua e levando a sua língua para o mundo todo, trabalhando a sua arte para o mundo todo, sendo genuíno, sendo fiel à sua verdadeira essência, que é o que todos os piscianos, quando trabalham muito bem o equilíbrio entre espiritualidade e matéria, fazem as pazes com luz e sombra, conseguem aí orquestrar toda a sua caminhada. A Lilith que sente esse vazio de ser reconhecida, de ser destacada, de viver a verdade, quando tem essa verdade acontecendo, ela explode em alegria e só traz o quê? Uma comunicação que atinge a todos. E a gente vê o sucesso que ele está fazendo, não é de hoje, já é de longa data, já fez muitas pessoas se surpreenderem pela sua simplicidade. E aí, a gente continua fazendo aqui análise que, como todas as pessoas que nasceram ali dos anos de 1984 até os anos de 86, a gente tem o quê? Plutão. Plutão, passando ali por Libra, entrou em Escorpião. Plutão em Escorpião, o que que a gente tem? A gente tem uma transformação muito segura que acontece. E essa transformação acontece aos 28 graus, que Plutão está fazendo conjunção com o nodo norte dele, 26 graus. Nós temos Júpiter também em Escorpião. Casa 10 a gente tem aqui, casa 9 Sagitário, casa 8 Escorpião, ok. Essa esses posicionamentos aqui de do nodo norte, que é a nossa bússola direcional. E quando eu falo de Plutão, que é um planeta de transformação, morte e transformação, dentro do signo de Escorpião, traz o quê? O que está oculto será trazido à tona. Você precisa morrer para renascer. E quando você entende isso, você só se valoriza. Aqui a gente vê um aspecto de uma Vênus em Áries. A Vênus é a senhora das parcerias, é a senhora da vida financeira, da prosperidade, da beleza, da atenção necessária a ser colocada em você para focar. A Vênus, ela está no segundo grau do signo de Áries. Ela faz aqui um sextil com o nodo norte em Escorpião, que está em conjunção com Plutão. Isso traz o quê? Uma transformação completamente. Ele saiu do patinho feio, invisível, e ele transforma a sua vida, transformando-se numa pessoa completamente elegante, fazendo um rebrand, que chamamos hoje, mas continuando sua genuinidade. Ele entende, ele assume a postura que ele tem que assumir, porque agora ele está fazendo um investimento, está trabalhando de uma forma ativa o seu empreendedorismo, uma vez que uma Vênus em Áries ela quer empreender de forma segura. E para empreender de forma segura, é feito também muitas alterações na estrutura, nas parcerias, de forma com que você também se apresenta ao mundo, porque isso é fundamental para você ter o sucesso. E a transformação acontece. E nós temos tanto Plutão quanto o Nodo Norte fazendo o quê? Fazendo aqui um trígono com o Netuno e com Urano dentro
da casa 10, Capricórnio. Ou seja, transformação foi feita dentro de um processo de carreira que vai ali e emplaca, chave de gol. A arte é feita, a transformação é aceita e ele explode. Essas são confirmações que acontecem. Aí, bacana, temos Júpiter aqui, Escorpião. Júpiter traz o quê? Boa sorte, expansão. Escorpião traz o quê? Escorpião, regido por Marte e por Plutão. Então, todas as vezes que nós tivemos Marte fazendo bons posicionamentos, passando, Marte, que eu digo, o Marte do céu do momento, ele vai estar ativando outros planetas, isso acontece. Mas aqui nós temos bem simples, Júpiter, ele faz um aspecto com a Vênus, ou seja, desculpe, com o Sol, 19 graus, ou seja, Sol, expansão, em tudo aquilo que você transformar de forma positiva relacionado à sua identidade. O sol é a nossa identidade, é a nossa vitalidade. E nós temos aqui essa, desculpe, esse trígono acontecendo e proporcionando que ele se desenvolva, ele transforme positivamente a sua identidade. Que também, lembre-se, ah, dinheiro compartilhado. Aqui, dinheiro compartilhado, a gente trabalha a parte de herança, de inventário e também de investimentos que são feitos. Então, investimentos, parcerias aqui, tem um ganho de positividade com esse aspecto, tá? Esse daqui é o que chamamos de eventos prometidos. Quando a gente vê ainda esse Júpiter fazendo também com Saturno, mesmo aspecto de trígono, é outro aspecto positivo. Júpiter, trígono com Saturno, todas as estruturas que foram criadas por este ser tem bênçãos acontecendo, tem desenvolvimento positivo acontecendo. Bom, e ainda temos também sextil entre aqui o nodo norte e o Sol. As informações são muito benéficas. Ah, tá, mas e agora? O que que vai acontecer com ele no dia de hoje? Quais são os aspectos para o dia de hoje? Bom, eu só finalizando, o Quiron, que é um aspecto do guerreiro ferido. Ele está em Virgem. Ah, que Virgem está Quiron, quinto grau de Virgem, recebendo diretamente da uma quadratura. Faz quadratura com Plutão e faz oposição com Saturno, com Marte e com a Lua. O Quirón faz. Essa posição traz o quê? Que ele tem que tomar cuidado com as rotinas dele, que ele pode se cansar, pode ficar doente. Situações podem acontecer e adoecê-lo. A Lua se posicionando com Quirón, porque a casa que Quirón está aqui, eh, temos Virgem trazendo energia. A Virgem traz o quê? Uma energia de organização, de mais elevação e conexão com o espiritual. Quirón é o herói ferido, e esse herói ferido pode ser ferido em trabalho, ok? Pode precisar, através do trabalho, desse ferimento, acolher esse seu ferimento, essas,
e pode com Quirón o Quirón está retrógrado ainda. Essa análise aqui é bem interessante, porque pode trazer da vida passada, esse Quirón retrógrado está me dizendo que Saturno, M Marte e Lua, algo aconteceu na vida passada, digamos, essa pessoa ela pode ter sido desvivida por alguém. E aqui ela vem nessa isso aconteceu durante o trabalho, e ela vem a partir desse momento dessa vida aprender a reviver-se, através de uma organização maior, através de uma vida diferente, mas ela vai, nessa existência, nesse momento, sofrer muito com isso, porque nós temos Plutão também tensionando o Quirón. Ela pode ele pode sofrer inúmeras tensões e desafios dentro do campo profissional com esse aspecto, se ele não se dedicar dentro da criação e estruturação da sua verdadeira essência e genuidade, acatando as transformações que são necessárias e mostrando para todo mundo, através do momento que ele reergue a todos, junto com a sua vitória. Porque sucesso, vitória, se faz de forma única quando eu e todos que estão em minha volta são refletidos de forma clara e genuína comigo, estão juntos. O que que o Bad Bunny faz? Canta em espanhol, lança, explode mundo a todo, sendo genuíno, sendo verdadeiro, falando e batendo de frente com uma, se diz, maior potência mundial, e vai estourar no Super Bowl logo mais à noite. E no momento que a gente está falando de temos que ser quem somos, ele é, honra e deixa bem claro as suas raízes e faz de tudo para estruturar de onde veio, país Porto Rico, que foi e ainda sofre muito com a hostilidade e o império norte-americano que urge desde os anos de 1960, 50, quando os Estados Unidos da América foi governado e foi instituído aquela doutrina Monroe, o que uma certa pessoa, Trumpito overseas, está querendo trazer de volta. Então, quando a gente identifica isso nessas posições aqui no mapa astral, deste ser, ele realmente está trazendo, dentro da sua rotina, do seu trabalho, luz para aquilo que ele foi convocado a trazer. E são batalhas difíceis, porque ele bate de frente com muitas pessoas. Bate de frente com a energia aqui de Plutão, que é uma energia de transformação, de poder e de riqueza que vem das profundezas, ok? Com estruturas também que vêm das profundezas que causam, incomodam a ferida, que até hoje ninguém perguntou se está tudo bem. Eu não faço a parte de terapia dele, gostaria muito. Mas essa é a ideia para vocês entenderem, ok? Com relação aos trânsitos que está acontecendo, hoje, aqui agora, no céu, do momento, com a Lua em Escorpião, a Lua ela aqui fazendo praticamente a Lua ela tá trazendo para Escorpião o quê? Ela tá minguando, ela começa a minguar. A Lua ainda terminando aqui as energias da Lua cheia, ela começa a minguar em Escorpião. Minguando em Escorpião, o que que ela proporciona? Proporciona encerramento de ciclos, encerramento de atividades. E a Lua, ela vai fazer aqui praticamente oposição aqui também a Vênus, ao Sol. Então pode sim acontecer, hã,
algumas situações no qual a apresentação pode sair aí de algumas situações desagradáveis. Por quê? Porque nós temos uma lua, do momento do céu tá em Escorpião, onde a gente pode sofrer a ação de transformação, lembra? Morte e Plutão são os planetas que regem Escorpião. Quando a gente dá, esse movimento cruzado aqui, oposto a Vênus, a oposição a Vênus da Lua, do momento oposta a Vênus natal, eh, oposição é tensão, e a Vênus, ela é relacionamentos, parcerias, é desenvolvimento da sua arte. Então fiquem atentos que pode acontecer de algo relacionado à arte que está sendo exposta, sofrer aqui com, consequências. A Lua também nós podemos identificá-la como público, como grande parte, como povo. Então a arte que vai ser oferecida, ela não talvez não vai alcançar a todo o povo nesse momento, dado algumas situações, ok? Quando a gente dá uma olhadinha, vamos ver quem mais que pode trazer alguma, vamos ver esse bando de planetas. Nós temos aqui o Mercúrio em Peixes, trazendo mais introspectividade, a comunicação vai pode passar por algumas falhas, porque, Mercúrio em Peixes, recordam-se que Mercúrio é regido por Netuno, pode acontecer chuvas, sim, pode acontecer algumas falhas de comunicação ou de entendimento, tá bom? A Vênus aqui em Aquário, fazendo oposição à Lua, só confirma o que eu falei. Talvez a arte aqui, ela vai estar influenciando, vai estar trazendo aqui aos grupos um poder de uma comunicação talvez maior que pode esbarrar com outras situações, ok? A ver. Nós vemos ainda a ação também do Sol, trabalhando com relação a grupos que estão aí passando por situações. Quando eu falo a grupos, eu estou falando a minoria, aos grupos que a sociedade coloca à parte. Nesse caso, estamos olhando para o mapa astral de Bad Bunny, que vai se apresentar no Super Bowl logo mais à noite. A gente está vendo então que ele está deixando bem claro sua posição, principalmente depois que ele falou F us ao receber o Grammy. Muito bem, parabéns. É que o fato de que ele sim sabe que a minoria, os imigrantes, as pessoas que estão ali, que são colocadas à margem pela sociedade, principalmente pelo governo atual, são pessoas que precisam ser defendidas, e é essa a defesa que ele faz. E ele continua no seu caminho. O movimento do céu atual, ele traz muita imprevisibilidade. Tudo pode acontecer. E aqui fica o pedido: suportem as ações que ele vai fazer, trabalhem vibrando positivo que vocês puderem. Essa é uma forma bem simples de fazer uma análise aqui dos movimentos. Eu gostaria de ter mais informações que eu posso colocar, porque aqui muitas coisas podem acontecer. Eu não vou me alongar muito mais nesse assunto, porque eu quero e estou ansioso para ver o que nos espera esse Super Bowl, o que nos espera aí uma reafirmação e uma convocação, na verdade, de união para a gente lutar para o bem comum, porque eu realmente, não aceito as injustiças que o mundo está passando e está deixando esfregando na nossa cara atualmente, ok? E esse vídeo é um vídeo muito mais de instrução, então fica por aí com essas informações. Se fez sentido, por favor, dá para coloca o seu comentário, deixa eu curtir. Tem dúvidas? Beleza, manda as dúvidas por e-mail. Se quer saber como que leia o seu mapa, faz contato comigo e marca a sua consulta
e a gente vai fazer a análise para você e de uma forma muito mais focada na sua energia. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu já na sequência, logo mais, coloco mais informações, mais videozinhos explicando. Mas gostaram dessa análise do Bad Bunny? Vamos assistir o show dele? Vamos vibrar junto? Vamos fazer coisas boas, energias positivas para que tudo dê certo e a gente consiga mudar algumas atrocidades. Até a próxima. Beijão. Tchau.